Graça e paz, queridos, paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, bom dia, boa noite para você que está assistindo aí depois em algum desses outros horários. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui com o pastor Gesiel Santos. Hoje nós vamos falar da carta à igreja de Filadélfia. Você que está assistindo agora ao vivo, já está chegando aqui os nossos irmãos, sejam muito bem-vindos. Você que está chegando, assistindo depois, aí posteriormente pelo YouTube, ou por uma das páginas de compartilhamento aqui do Facebook, tá bom? Compartilha, curta, comenta, faz essa participação aí que a gente vai estar conferindo seus comentários depois, amém? Se maneja mandando a paz aqui, minha esposa, presbítero Leonardo, muitos irmãos já chegando aqui, e eu tenho certeza que vai ser um momento de muita bênção, de muito aprendizado. A Isabela chegando também, que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo posteriormente, seja bem-vindo, curta, comente, compartilha, use a sua rede social aí para poder divulgar a palavra de Deus. Amém? Mãe Isabela colocando que estava com saudade de assistir, eu 2 semanas sumido aqui, mas está de volta. Amém? Então sejam muito bem-vindos, não deixe de compartilhar, não assista sozinho, mas use aí a sua rede social para divulgar a palavra de Deus. Copie o link, tá bom? E manda aí para todo mundo, manda para os seus amigos, avisa que a gente já está no ar. Carta à igreja de Filadélfia, nós que estamos aí fazendo essa sequência das 7 cartas de Apocalipse, acaba semana que vem, tá bom? E tem sido uma bênção. Você que não assistiu as primeiras cartas, já corre lá, assiste assim que essa live acabar, tá bom? Vai assistindo desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, agora Filadélfia e semana que vem Laodiceia, amém? Então vamos dar início aqui ao nosso estudo, falando em Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 ao 13, a Marta entrando também, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, amém? Todos os irmãos, avisa todo mundo aí que a gente já está no ar, tira aquele minutinho rapidinho aí, compartilha, manda o link para todo mundo. Eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para todos nós, amém? Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 ao 13, diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a sua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Carta à igreja de Filadélfia. Essa carta é uma das poucas, na verdade somente ela e Esmirna não recebem nenhum tipo de exortação. Jesus ele não dá nenhuma exortação para Esmirna, porque era uma igreja que estava debaixo de profunda perseguição. Então para os fiéis daquela igreja, Jesus diz: olha, outra carga eu não te porei, vocês só permaneçam firmes. E Filadélfia é uma igreja à parte, porque ao contrário de Esmirna, que uma parte se mantinha fiel em meio à perseguição, Filadélfia é uma igreja que Jesus encontra toda a igreja completa. Ela estava voltada à santidade, voltada à busca pela palavra de Deus, pela santidade de Deus. Isso foi algo que chamou a atenção de Jesus e fez dessa carta uma carta de destaque, uma carta que ela recebe apenas elogios, uma igreja que recebe apenas elogios e promessas. E não há aqui nenhuma exortação, nenhuma ameaça, nada se comparado às demais cartas, como o exemplo da carta de Laodiceia, que vamos estudar semana que vem, que tem uma peculiaridade: é a única carta que não recebe nenhum elogio, é a única igreja que não recebe nenhum elogio. Laodiceia só recebe exortação, enquanto Filadélfia só recebe elogio. Então a gente percebe
que há uma diferença muito grande, uma importância muito grande nessas duas igrejas finais, carta à igreja de Filadélfia e carta à igreja de Laodiceia. Acredita-se, profeticamente falando, que essas duas cartas elas prosseguem juntas, elas estão abertas juntas nesse tempo, apesar de estarmos vivendo o último tempo da igreja. Mas nesse último tempo acredita-se no ambiente profético que a carta à igreja de Filadélfia e a carta à igreja de Laodiceia, elas caminham lado a lado nesse ambiente profético final que antecede a volta de Jesus. Haja vista que nós temos uma igreja se preparando para a vinda de Cristo, nós temos paralelo a uma igreja que está totalmente desligada da volta de Jesus. Então essas duas igrejas elas vão caminhando, a igreja verdadeira e a igreja falsa, e apenas uma delas é reconhecida por Cristo e irá morar no céu. A cidade de Filadélfia foi fundada pelo rei Eumenes, que era o rei de Pérgamo, e ele tinha um irmão chamado de Átalos II, e ele fundou essa cidade, e ele coloca esse nome, ele mudou o nome do seu irmão para Filadélfia, porque ele era muito fiel a esse irmão dele, a esse rei de Pérgamo, e ele muda o nome da cidade também para Filadélfia, para que tivesse a ver, fosse uma homenagem à fidelidade que Átalos tinha ao seu irmão Eumenes, que era o rei de Pérgamo. Então, Filadélfia é basicamente um puxadinho de Pérgamo. Ela tinha o seu próprio rei, mas ela estava debaixo do governo de Pérgamo e sofrendo com todos os problemas de idolatria, de adoração ao imperador e de tudo aquilo que nós estudamos aqui na carta de Pérgamo. Então, tudo que a igreja de Pérgamo sofria em termos de perseguição, em termos de problemas, a igreja de Filadélfia sofria junto, porque as leis de Pérgamo se aplicavam em Filadélfia. Ficava ali cerca de 130 quilômetros de distância e era uma cidade, que era uma colônia de Pérgamo, por assim dizer. Então, quando dá 17 depois de Cristo, tem um grande terremoto, essa cidade ela é completamente destruída, ela é reconstruída pelo imperador Eusébio e depois ela vai trocando de nome. Hoje ela representa uma cidade da Turquia. E assim como todas essas cartas, elas praticamente se tornaram cidades da Turquia, e Filadélfia não é diferente, com o nome de Flávia, que é o seu último nome, o seu nome mais atual. E é interessante porque essa cidade ela vivia basicamente da agricultura, do plantio de uvas mais especificamente, e era uma cidade que mesmo as indústrias que ali havia era de produtos agrícolas. Então uma cidade, é como se Pérgamo fosse aquela cidade do ambiente urbano, do ambiente mais do pique de cidade, enquanto Filadélfia ao seu lado fosse aquele interior que está vivendo da agricultura e mantendo Pérgamo com a sua agronomia. Pastor Marivaldo colocando aqui, vou ter que assistir uma por uma, pastor, só acompanhei uma. Deus te abençoe nesse dom que Ele te concedeu, amém, querido? Assiste essa daqui ao vivo, fica com a gente aí, depois volta lá nas outras, amém? Muito bem-vindo, Deus abençoe, nosso pastor presidente. Então produzia-se ali couro, produzia-se ali lã, produzia-se ali vinho, e todas as indústrias do lugar era ligado à agricultura. E eram as mesmas regras, as mesmas leis que havia em Pérgamo, ou seja, toda indústria, toda firma, ela tinha sua divindade própria, e os funcionários ao entrar pela manhã precisavam fazer uma oferenda para aquela divindade. Uma vez que os cristãos eles se negavam a fazer, eles perdiam seu emprego, eles eram perseguidos, eles sofriam perseguições justamente por se negarem a adorar aquela divindade do comércio. Então isso vai repercutindo na igreja. Então automaticamente uma igreja que o crente que se mantinha firme, isso implicava em ele ser desempregado, isso implicava em ele ser pobre, ele ser uma pessoa que ele não tinha nem dinheiro e nem quem se compadecesse dele, porque as pessoas tinham autorização do império para poder ferir, roubar e até matar cristãos sem sofrer nenhum tipo de punição. Você matar um cristão naquela época, você estava fazendo um favor ao império, você estava fazendo um favor à comunidade. Então, havia toda essa problemática para os irmãos de Pérgamo, para os irmãos de Filadélfia, porque eles viviam debaixo dessa perseguição, simplesmente por serem servos do Senhor.
Vamos à carta aqui, Apocalipse 3, versículo 7, a gente vai ler até a metade do versículo 8, a gente vai dividindo por assunto, para favorecer a nossa compreensão. Você que já está assistindo aqui, comenta, compartilha, tá bom? Então não fica de fora não, compartilha aí, manda nas redes sociais, usa a sua rede social como uma forma de divulgação do Evangelho, como uma plataforma de divulgar a palavra de Deus. Amém? Não assista sozinho, não coma sozinho essa palavra não, mas use a sua rede social aí para poder abençoar vidas, para poder levar a palavra de Deus mais adiante. E eu tenho certeza que o Senhor há de te abençoar também por isso. Pedro, ele é abençoado no momento que ele empresta o barco dele para Jesus. O barco ali é uma forma é um símbolo do trabalho de Pedro, daquilo que sustentava Pedro. Então, quando Pedro empresta o barco dele para Jesus pregar, ele usufrui da maior pescaria que ele já tinha visto na história dele. E muitas vezes a gente tem nossos barcos e a gente não empresta para Jesus. A gente tem nossas redes sociais, a gente tem isso, tem aquilo, outro. A meninada jovem aí que está no TikTok, faz um monte de vídeos de gracinhas, talvez nunca fez um vídeo divulgando a palavra de Deus. Irmãos, tudo que você tem, crente não tem vida secular. O nosso emprego é para divulgar a palavra de Deus, o nosso dia a dia é para divulgar a palavra de Deus, o nosso estudo é para divulgar a palavra de Deus. Então, esteja focado nisso. Se você está aqui aprendendo, divulgue a palavra de Deus. Use seu Facebook, seu Instagram para divulgar a palavra do Senhor Jesus. Minha Maria está colocando aqui, só não vou poder acompanhar nas leituras. Amém. A gente vai lendo aqui, vocês vão ouvindo daí. Tá bom? Você que pode, pega a Bíblia aí, bora acompanhando, caneta, papel. Amém? Versículo 7 e 8, parte A. Vou aproveitar para pedir uma oração aqui a vocês. Essa semana que entra agora, eu vou estar, eu e minha esposa, passando por uma prova boa, né? Uma prova boa. Ela vai estar, nós finalizamos juntos aqui, ela está finalizando agora o bacharelado dela em teologia, na verdade já finalizou, e eu finalizei agora essa semana o meu doutorado em teologia também. Graças a Deus, era algo que eu já venho batalhando aí há uns 12 anos, passamos aí por várias etapas, vários cursos, há 2 anos a gente concluiu o mestrado, e essa semana agora eu apresento a minha tese, então vá orando aí para o pessoal lá gostar e aprovar, tá bom? Se tudo der certo, semana que vem a gente chega aqui com cara de doutor e é a mesma cara, não muda nada. No final da mesma história, mas ora aí, essa semana agora ela apresenta o trabalho dela do bacharelado e eu apresento a minha tese do doutorado e a gente vai caminhando junto aí. E no final, pastor, o que é que muda? Não muda nada, é a mesma coisa, só um diploma a mais na parede dentre os muitos que já tem, mas a alegria de saber que a gente batalhou e estamos chegando, realizando alguns sonhos, porque Deus é esse Deus que realiza sonhos e nos permite ir mais além. Amém? Então ora aí, porque essa semana agora é uma semana de prova, mas é uma prova boa, por uma causa boa. Amém? A gente vai estar apresentando à distância, online, por causa da pandemia, mas vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus, a gente vai ser aprovado para a glória de Deus. Creio nisso. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Versículo 7 e vai até metade aqui do versículo 8. É interessante porque, apesar dessa igreja ela ser essa cidade estar ligada a Pérgamo, Pérgamo negociou. Nós aprendemos aqui que Pérgamo era uma igreja negociadora, era uma igreja que negociava para ficar bem. Mas a igreja de Filadélfia não, foi uma igreja que enfrentou todas as dificuldades e se manteve firme, se manteve de pé, mesmo tendo inúmeras percas financeiras. Enquanto Pérgamo se tornou uma igreja potente, gigantesca, rica, porque ela abriu mão de princípios para receber o patrocínio do governo local. Filadélfia se manteve uma igreja muito simples, muito pobre, porque ela não abria mão dos princípios, ela não abria mão das condições, ela não queria aceitar as condições que o governo lhe impunha para poder receber dinheiro. Ela preferia, era uma igreja que preferia se manter com todas as suas dificuldades, mas se manter pura, santa, agradando a Jesus. E essa igreja ela levava o evangelho muito a sério, ela queria santificar, e Jesus ele vai se apresentar para essa igreja usando 3 características principais. Amém?
A Ivonete colocando aqui, só Deus realiza milagres e concretiza sonhos, basta crer, amém. Nós cremos. As 3 características que Jesus coloca aqui primeiro, isto diz aquele que é santo. Em 1 Pedro 1,16 ele diz, olha, sede santo porque eu sou santo. E aí Jesus chega para essa igreja e ele apresenta a sua santidade. Ele diz, olha, seja santo. E ele começa a dizer, isto diz aquele que também é santo. O que ele está dizendo para essa igreja? Vocês abriram mão de tudo para manter a santidade. Então ele diz, vocês estão no caminho certo. Por quê? Porque eu também sou santo. A primeira característica que Jesus vai apresentar para essa igreja isto diz aquele que é santo. Ou seja, vocês estão bem, estão imitando, estão seguindo o modelo. Irmãos, Jesus é a obra original, Jesus é o modelo, Jesus é o alvo, ele é a origem e é o destino. Nós precisamos focar em Jesus. Minha esposa está colocando minhas páginas aqui no Facebook, do YouTube. Entra lá, curte a página do Facebook, se inscreve no YouTube. Tem centenas de ministrações, de lives, de mensagens postado nessas páginas aí. Então entra depois, dá aquela força pra gente, divulga aí para todos os seus amigos. Obrigado, filha. E Jesus, ele vai se apresentar na sua santidade. Ele diz, eu sou santo, e vocês estão no caminho certo. É o que ele está dizendo, vocês estão seguindo o modelo, vocês estão olhando, Jesus é o modelo de homem perfeito. O problema é que a gente aprendeu a olhar Jesus apenas em sua divindade. Se Jesus quisesse ser visto apenas pela sua divindade, ele não teria vindo na terra, ele se manifestaria já em glória. Mas ele vem como ser humano, e a Bíblia diz assim, olha, um só mediador entre Deus e o homem. E quem é ele? É Jesus Cristo, o homem. A Bíblia não fala Jesus Cristo Deus, fala Jesus Cristo o homem. Por quê? O modelo que a gente deve seguir é de Jesus Cristo na condição de homem. Ele vem a essa terra como homem para nos mostrar como é o exemplo de um homem perfeito. Ele vem para poder nos dar o modelo, o exemplo, para que a gente possa olhar. Então ele diz, olha, vocês estão buscando santidade, eu sou santo. Então, nesse ponto, vocês passaram no teste. Segunda característica, isso diz aquele que é verdadeiro. Essa é a segunda característica que Jesus usa para se apresentar à igreja de Laodiceia. Havia naquela cidade tantas divindades, tantas falsas divindades, tantos ídolos que eram apresentados ali pelo império para serem adorados. E Jesus está dizendo, olha, aquele que se apresenta agora é verdadeiro. Aquele que está se apresentando nesse momento, não, esse é de verdade. Esse não é simplesmente mais uma divindade, mais um ídolo que alguém, alguma cultura criou. Não, o que vocês estão conhecendo agora é verdadeiro, é de verdade. E a terceira característica de Jesus é que ele tem a chave de Davi. Isso aqui é interessantíssimo. Isaías vai explicar melhor isso no capítulo 22, versículo 22 de Isaías profetizando sobre Cristo. Isaías fala as seguintes palavras: porém sobre o seu ombro, sobre o ombro de Jesus, as chaves da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E Jesus agora vem falando aqui, olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ele está dizendo, a profecia de Isaías foi cumprida. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. É interessante, qual é a chave de Davi? Queridos, Davi foi um rei muito peculiar, porque Davi nunca perdeu uma guerra. Davi nunca soube qual era o gosto da derrota, ele nunca teve essa experiência de perder. Israel no deserto, eles venceram tudo, mas perderam uma batalha para Ai. Pelo menos uma derrota Israel tinha no currículo. Mas Davi foi um homem que do dia que ele assume, do dia que ele mata Golias, ao dia que ele morre, ele nunca perdeu uma batalha. Então Jesus está dizendo, olha, Isaías profetiza para Jesus, dizendo, olha, ele vai ter a chave de Davi. E Jesus agora diz, eu tenho a chave de Davi. O que ele está dizendo? Eu sou aquele que não perco batalha. Não é que Davi transferiu nada para Jesus, mas Jesus está dizendo, apenas usando Davi como exemplo para dizer, eu nunca perco a batalha. Qual é a chave de Davi? 1 Samuel 17, versículos 45 ao 47. Golias está desafiando Davi, Golias está afrontando Israel, afrontando Deus de Israel, e Davi ele vai ao encontro de Golias. Ele diz, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa foi a maior chave que Davi carregou a vida dele inteira.
Ele está dizendo: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você carrega o nome do Senhor Jesus, quando você carrega o nome do Senhor à sua frente, quando tudo que você faz é em nome do Senhor, e aí aquilo que você faz precisa estar em harmonia com a palavra do Senhor, porque eu só posso fazer algo em nome de Jesus se isso está em harmonia com a sua vontade. Quando tudo que você faz está em nome do Senhor, em harmonia com a vontade do Senhor, meu irmão, você não perde batalha, você não conhece derrota, você não conhece situações adversas, pelo contrário, você permanece vitorioso, avançando de vitória em vitória. Vai vir adversidades, vai vir lutas, vai vir tribulações, mas você vai vencendo de fé em fé. A sua fé vai crescendo, ela vai avançando. Vai ter dias difíceis, vai ter dias fáceis, vai ter tempestades e vai ter calmarias, mas você vai avançando. E vencer aqui, quando a gente fala de vencer de fé em fé, não é tudo acontecer conforme a minha vontade, porque tem gente que acha: não, eu sou vitorioso quando a minha vontade acontece. Não, você é vitorioso quando acontece a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. A verdadeira vitória é aquela que revela a vontade de Deus, porque muitas vezes o maior presente que um pai pode dar para o seu filho é um não. Tem muitas coisas que os filhos querem, que eles não estão prontos, e que aquilo vai destruir eles, porque eles não têm muitas vezes capacidade psicológica, não têm capacidade técnica, muitas vezes falta uma série de coisas, meios financeiros de sustentação para aquilo que eles querem, e eles estão dizendo: eu quero, e o maior presente que o pai pode dar naquele momento é um não. Então nem sempre a vitória vai revelar o cumprimento da tua vontade. A vitória para você é aquilo que revela a vontade de Deus. Vai ter coisas que você não vai entender na hora. Você vai dizer: poxa, mas Deus não me deu, Deus não me concedeu. Só que você tem que entender que lá na frente você vai ter que aceitar e entender que tudo está cooperando juntamente para o seu bem. Tudo está cooperando para o melhor da sua vida. E aquilo que parecia uma grande vitória hoje poderia ser um grande problema amanhã. Aquilo que parecia que era a grande vitória hoje, amanhã poderia se tornar um grande problema. O Senhor, Ele conhece o futuro, nós só conhecemos o presente. Então muitas vezes o não de Deus é a maior vitória que você vai alcançar. Então de fé em fé, de glória em glória, você vai avançando, e o Senhor vai dizendo: você tem a chave de Davi. Se você faz isso em nome do Senhor, se você faz isso em nome de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, você vai ser sempre vitorioso. Amém? A parte B do versículo 8, alguém ligou um fogo aqui perto? Não é fogo do Espírito não, é fogo de fogo mesmo. E está sufocando aqui a fumaça. A gente vai avançando aqui. É bom, estou dentro do templo aqui, mas alguém da vizinhança está tocando fogo aqui por perto. O Ivonete está colocando aí: agradeço a Deus todos os dias da minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele sempre segura em minhas mãos, porque Ele não desampara. Amém. A esposa colocando: Deus conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja Deus. Parte B do versículo 3, do versículo 8, capítulo 3: conheço as tuas obras, e tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante porque assim, essa igreja, ela era uma igreja simples, pequena, pobre, e não eram super crentes. Jesus não apresenta essa igreja como dizendo assim: olha, esses irmãos eram aqueles irmãos, sabe, da autoridade. Não, Jesus apresenta eles como crentes fracos. Olha como Jesus vai descrever: vocês têm pouca força, eu conheço suas obras, vocês têm pouca força, mas vocês guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Ou seja, vocês não são aqueles crentes do pique, mas vocês estão aqui mantendo e avançando, e vocês não param. Queridos, a gente tem uma ilusão muito grande, uma ilusão espiritual, de que para agradar a Deus eu preciso primeiro ter uma voz de locutor. Esse é o maior erro, né? Principalmente a gente do meio pentecostal. A pessoa pensa que para ele mostrar para os outros que ele é usado por Deus, ele tem que ter aquela voz do Júnior Trovão, né? Como você nem fazer, né? Aquela voz de salve semana, Pai do Senhor, e tem que estrondar tudo, tremer as igrejas, chacoalhar as cadeiras. Não, às vezes o Senhor vai te usar da maneira que você é. Se o Senhor te chamou e você tem essa voz fina, calma, tranquila, você não precisa criar uma personagem para agradar a Deus ou para mostrar às pessoas que você é super forte. A gente confunde muito isso, a ideia da gritaria com autoridade.
né? Não, o que grita mais é o que tem mais autoridade, aquele outro de voz calma, diz, não, esse daí não tem muita unção. E às vezes naquela calma, queridos, o Senhor é o Deus que trabalha no vento, é o Deus que trabalha no terremoto, é o Deus que trabalha no fogo, mas por muitas vezes na Bíblia, a Bíblia vai dizer assim, o Senhor se apresentou com voz mansa e suave, como brisa suave. Elias, ele passa por esse teste, ele diz, olha, vem um terremoto, vem um vento, vem um fogo, mas o Senhor não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo. Então nem sempre aquele que faz o mais barulho, o Senhor está com ele, né? Irmã Isabela colocando aqui, a gente aqui pensando que criando fórmulas mágicas alcançamos o coração de Deus, esquecemos do coração quebrantado que ele não despreza. Esse é o segredo. A gente vai criando fórmulas, vai criando, não, tem que gritar, tem que isso, tem que aquilo outro, tem que fazer, e às vezes o Senhor quer te usar da forma que Ele te fez. Às vezes o Senhor te chamou exatamente porque Ele precisava de alguém sensível. A obra de Deus, ela é composta de, você vai lá para a ressurreição de Lázaro, um grupo que remove pedras e um grupo que remove ataduras. Quem remove pedras é brutamonte, acaba forte, acaba bruto, que não tem dó de nada, ele arranca, ele não está nem aí que ele vai se machucar, ou que ele vai machucar alguém. Para remover pedra tem que ser alguém bruto, alguém bravo, forte, mas para remover ataduras, querido, tem que ser alguém delicado. Quando Lázaro sai, o Senhor diz, tirai as ataduras, e isso exige mãos delicadas, porque senão as ataduras saem arrancando o pelo e termina de matar quem acabou de ressuscitar. Tem muita gente que é ótimo para remover pedra, mas ele não sabe remover atadura. Ele ganha muita gente para Jesus, mas ele mata essas pessoas de novo, porque na hora de remover a atadura ele não tem delicadeza. Outros só sabem remover atadura e não conseguem remover pedras, então eles sabem tratar quem chegou na igreja, mas eles não conseguem ganhar, e fica um acusando o outro de não ser bom o suficiente, só que são ministérios diferentes. Um ganha, o outro cuida, e outro discipula, e Paulo vai falar sobre isso, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então a gente precisa entender isso, não crie personagem. Se o Senhor te chamou para remover ataduras, sim, exerça seu ministério com delicadeza. Se o Senhor te chamou para remover pedra, remova pedra, Ele precisa de você assim, na tua força, amém? Davi foi guerreiro, Salomão não era que sentava na porta do palácio e falava poesia. Então a gente precisa entender esses ministérios. Pedro era um homem da espada, João deitava no peito de Jesus. Pedro dizia, olha, quem desviou é como uma porca lavada que volta e deita na lama, o cão que come seu vômito. Aí João vem e diz, filhinhos, não pequeis, se pecares vocês têm um advogado. E o mais interessante é que você chega em João 2 e os dois andam juntos, vão orar juntos, congregar juntos, eles se amavam. O ministério do removedor de pedra, o ministério do removedor de atadura, mas eles entenderam que o Senhor chamou eles diferentes, porque a igreja precisava dos dois ministérios. Então a gente precisa entender isso. O Senhor diz, olha, vocês têm pouca força, Ele fala à igreja de Filadélfia, vocês são sensíveis, vocês são pessoas simples, que caminham devagar, vocês não são do pique, vocês não são aqueles que chamam atenção, mas vocês não negam meu nome, vocês não guardam a minha palavra, vocês são fiéis, e o Senhor, Ele admira isso, o Senhor, Ele admira isso, e nós precisamos compreender isso. Eu estou com uma mensagem no coração. Hoje eu tive num sítio aqui próximo com o pastor Dani, um pastor amigo meu, e no carro ali a gente foi conversando de Bíblia e meu Deus, e no meio a gente saiu com duas mensagens, uma para mim e uma para ele. A gente falou, pastor, amanhã a gente já tem as mensagens do culto, né? Eu estou com a mensagem para amanhã à noite aqui sobre respeitarmos os processos, porque Deus ama processos. E amanhã à noite, 19 horas, aqui na página da Reina Glória de Conquista, assista com a gente, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar, essa palavra vai falar o seu coração. O Senhor, Ele quer te chamar, queridos, Ele vai te usando da sua forma, do seu momento, e principalmente do momento, vai chegar momentos de você estar lá em cima, vai chegar momentos de você estar lá embaixo, e o Senhor, Ele vai te amar dessa mesma maneira, Ele vai querer te usar desse mesmo jeito. Então o Senhor elogia essa igreja e diz, vocês têm pouca força, vocês não são os mais rápidos, não são os mais fortes, mas vocês são fiéis, e nós precisamos aprender isso. A guerra espiritual não é do mais rápido, não é do mais forte, é do mais fiel, é do mais leal, porque na obra de Deus, a obra de Deus não trabalha com pessoas mais capazes, ela trabalha com pessoas mais leais. Tem muita gente que ela é capaz, mas não é leal. Você tem o serviço dela, mas não tem seu coração.
E a gente não pode trabalhar com quem oferece o serviço sem oferecer o coração. Precisa trabalhar com quem oferece o coração para depois oferecer o serviço. Deus trabalha assim. A gente foca muito no serviço. Não, ali faz muito. Só que ele não dá o coração. Então a obra de Deus não é para quem oferece o serviço sem oferecer o coração, mas é para quem oferece o serviço porque já ofereceu o coração. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Deus te usa da forma que Ele te fez. Não mude sua voz, não mude seu jeito de falar. Não queira falar rápido, que nem o pastor Gesiel fala, porque esse aqui é meu jeito e eu nem gosto. Eu queria falar mais calmo. Eu não consigo, eu sou agitado, mas é meu jeito. Então quando você vier pregar aqui, não queira correr pregando rápido porque eu prego rápido, não. Esse é o meu jeito de falar, não tem a ver com a forma como Deus me usa. Esse é meu jeito de ser. Se você foi chamado calmo, tranquilo, Deus te usa dessa forma, calmo e tranquilo, e você precisa respeitar o processo. Amém? Versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Eu estou sentindo falta aqui da participação maior dos irmãos. Vamos junto aí. Queridos, não dá para a gente separar esse texto aqui a carta de Filadélfia, ela remete à escatologia. Não dá para a gente tentar dar um discernimento, interpretação apenas local para essa carta. E Jesus ele começa falando primeiro sinagogas de Satanás. Que sinagoga de Satanás é essa? Volta lá na igreja de Pérgamo, nós já estudamos isso aqui, tá certo? Aquelas sinagogas de judeus que era aberto para perseguir a igreja. Jesus chama de sinagogas de Satanás, de falsos judeus que fingiam ser judeus para se infiltrar na igreja e persegui-los. Jesus vai chamá-los de servos de Satanás. Então volta na igreja de Pérgamo que você vai entender isso aqui de forma muito forte. Ele deixa claro dizendo, eles se dizem judeus e não são. Só que Jesus fecha dizendo, eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés. Isso não remete a hoje. Mas tem muita gente pregando uma vingança para hoje. Não, hoje a mensagem da graça é perdão. Mas isso remete ao trono das nações, quando a igreja descerá com Cristo para julgar as nações. Apocalipse 19 vai descrever esse cenário. Zacarias 14, amém? Vai descrever esse cenário de Jesus descendo em glória, pisando sobre o Monte das Oliveiras, para estabelecer o milênio. A Bíblia diz que a igreja desce com ele, e ele faz reis e sacerdotes da igreja. E o mundo vivente naquela época terá que servir a igreja por 1000 anos. Então isso aqui remete a futuro, a uma promessa escatológica pós arrebatamento, de que Jesus honrará a sua igreja. Então essa promessa, quando a igreja recebe essa promessa, você está dizendo, olha, a salvação já está garantida para você. Eu vou falar de pós-salvação, porque a salvação já é assunto que não precisa discutir. Ele já faz uma promessa de honra futura, posterior ao arrebatamento, porque ele está dizendo, esse nível de tranquilidade, de arrebatamento, vocês já podem ter, vocês já têm assegurado. Estou prometendo agora o que acontece depois. Uma igreja que na sua fidelidade ela recebe promessas para um futuro que vai além do arrebatamento. Uma promessa gloriosa. Versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Mais uma vez nós temos uma profecia escatológica. Fala da última semana de Daniel, que há de se cumprir depois do arrebatamento, com um período de tribulação, grande tribulação, um período de 7 anos dividido em dois períodos de 3 anos e meio. A Bíblia vai falar sobre isso, 1260 dias, vai falar sobre todo essa período de 42 meses. Então são 2 processos, 3 anos e meio, formando 7 anos da última semana de Daniel, que falta se cumprir, das 70 que Daniel profetizou em Daniel 9. Então Jesus está dizendo, olha, quando vier essa tribulação, eu tirarei vocês antes. Ele está falando de um arrebatamento pré-tribulacionista. Não dá para a gente anular a exegese do texto aqui, por mais que seu posicionamento seja médio tribulacionista, pós-tribulacionismo, mas o texto é muito claro. Ele fala da retirada da igreja em um período que antecede a grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Jesus está dizendo, como vocês me guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês de passar por essa tribulação.
Então ele assegura a retirada do povo de Deus antes dessa tribulação mundial, que a Bíblia vai chamar de grande tribulação, descrita nos livros de Mateus, descrita em Colossenses, descrita em Tessalonicenses, descrita no próprio Apocalipse, de que há uma grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, sobre o reinado do anticristo. Jesus está dizendo: eu vou retirar a minha igreja antes. Então isso aqui responde à questão de posicionamento quanto a tribulacionismo, se a igreja vai ser retirada antes, no meio, durante. Não dá para anular Apocalipse 3:10. Jesus diz: como você guardou minha palavra, eu vou guardar vocês, eu vou tirar vocês. Vocês não passam por isso. É uma promessa de Jesus, é uma asseguração que o Senhor dá para a igreja de Filadélfia e consequentemente para toda a igreja. Amém? Então há duas promessas. A primeira, e aí a gente coloca de trás para frente aqui, versículo 10, nós temos a promessa da igreja sendo arrebatada. No versículo 9 nós temos a promessa da igreja voltando para reinar com Cristo quando ele vier em glória, para estabelecer os tronos da nação, o trono das nações, onde ele vai separar bode das ovelhas, aquele cenário que a gente vê ali em Mateus 25. Então, há duas promessas escatológicas aqui de garantia para uma igreja fiel. É muito natural que a gente tente se apropriar das promessas feitas. Não vejo a hora do seminário voltar, está chegando, daqui uns dias ele volta. Das promessas feitas à igreja de Filadélfia. É muito normal que a gente tente se apropriar disso. Não, eu quero essa promessa, ela é para mim, eu recebo. Só que lembramos que essas promessas foi feita para uma igreja que ela foi extremamente fiel. Ela é a única igreja a receber esse tipo de promessa, porque tendo pouca força, ela se manteve fiel. Então a promessa, ela sucede a fidelidade. Não dá para eu me apropriar da promessa sem eu querer a fidelidade. O próprio nome Filadélfia vem de fidelidade, vem de fides, vem de você ter uma fé incondicional quanto de se entregar, de se jogar, de não ter plano B. Queridos, na obra de Deus, enquanto você tiver plano B, eu preguei isso aqui uns 15 dias atrás, enquanto você não abrir mão do seu plano B, você não vai conseguir agradar a Deus plenamente. Se você quer agradar o Senhor, você precisa abrir mão dos seus planos B. Você não pode ficar simplesmente servindo a Deus hoje com plano B. Não, se isso aqui não der certo, eu faço aquilo. Sabe o que é não ter plano B? Eu vi esses dias atrás alguém fazendo uma alegoria quanto a isso e eu amei. Não ter plano B, queridos, é você entrar em um salão como esse que eu estou aqui agora, você fechar as portas, lacrar tudo, pegar a chave e jogar fora, você destruir a chave. E você está aqui dentro, o que acontece? Se tudo der certo, você está aqui e se deu bem. Mas se esse templo pegar fogo, se esse templo acabar tudo, se esse templo der tudo errado, você morre aqui, porque não tem mais saída. Isso é abrir mão do plano B, é você se trancar no ambiente e jogar a chave fora, e dizer: eu estou aqui para viver e para morrer contigo. Então, queridos, na obra de Deus, você não pode ter plano B. Na obra de Deus, você não pode servir a Deus com a opção de fazer outra coisa. Não, estou servindo a Deus aqui, mas se não der certo, não, você está servindo a Deus, se não der certo, você vai morrer servindo a Deus. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala o que para o rei? Olha, o meu Deus pode me livrar da fornalha, mas fique sabendo que se ele não livrar, eu não vou me prostrar diante da estátua. O plano B é descartado, o plano B é jogado fora. Então, quer se apropriar da promessa, você precisa jogar seu plano B fora. Quer se apropriar da promessa, você precisa se entregar por inteiro, dizer: olha Deus, para viver ou para morrer, eu estou aqui. Para ter vitória ou para ter luta, para chorar ou para sorrir, eu estou aqui. Porque essa é a única forma da gente se apropriar, da gente receber todas as promessas descritas na carta da igreja de Filadélfia. É nós pegando a fidelidade e a santidade que essa igreja tinha, aplicando em nossas vidas. Amém? Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor não demorará de vir, os sinais já mostram, querido. Jesus está voltando. Sabe, tudo à nossa volta, chegou um momento que os sinais estão tão claros, que está dando para cego ver, né? No sentido de, está tudo muito claro, está tudo muito explícito, a gente olha pragas disso, praga daquilo outro, a natureza está se rebelando,
A natureza está levantando com ondas, com mares. Dias atrás eu vi uma cidade, não sei se foi aqui no Brasil, ela foi inundada por espuma do mar. Não foi pelas águas do mar, foi pela espuma do mar. A cidade foi inundada por espuma. Aí a gente vê, como aconteceu no Ceará algum tempo atrás, águas ficando vermelhas. A gente vê nuvens de gafanhotos, nuvens. Dias atrás eu vi uma invasão de corvos em um estacionamento dos Estados Unidos, em Los Angeles. Então a gente está vendo a natureza se rebelando de uma forma que é anormal. Pandemias, guerras, rumores de guerras, tudo isso já estava profetizado, tudo isso já estava esclarecido na palavra, de que aconteceria nos últimos dias. Amém? A Bíblia, até os ímpios, até os ímpios reconhecem que Jesus está voltando, é verdade. Aqueles que não entendem nada, eles falam assim que é o fim do mundo. Não é porque eles entendem que está se aproximando um fim, eles não entendem o que vai acontecer, mas eles sabem que alguma coisa está para acontecer. Então, os sinais estão muito claros. E a promessa que a gente leu em Tiatira foi: presta atenção no que você está fazendo, para que você não seja pego despercebido, para que você não seja pego de improviso. Meu irmão, o arrebatamento ele só vai ser surpresa para quem não está esperando. Amém? A promessa de Jesus, quando ele diz: olha, se não mudares, se não se arrependeres, na carta de igreja de Tiatira a gente estudou isso aqui semana passada, se não se arrependeres, eu virei sobre ti como um ladrão. A promessa de Jesus vindo como um ladrão, vindo de forma inesperada, é para quem não está esperando. Se você, minha esposa colocando aqui, é pena que muitos crentes estão acostumados e distraídos, é verdade. Mas se você está distraído, se você está se acostumando com a terra, se o Senhor está dando sinais e você não se atenta, o arrebatamento sempre vai ser uma surpresa para você. Para quem está esperando, não existe surpresa para quem já está esperando. Não tem como ter surpresa para quem está na expectativa. Você está aqui, olha, Jesus pode voltar, e eu estou firme, torcendo para ele voltar hoje, desejando. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva clamam diariamente, dizendo: vem, 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 Maranata. A igreja deseja ver Jesus, a igreja deseja subir, a verdadeira igreja. Então, se você não anseia pelo arrebatamento, isso quer dizer que você não está na condição de igreja. Se você não está desejoso como arrebatamento, é porque você não é igreja, você é só um agregado. E aí a gente vai lá para a casa de Rebeca, a esposa de Isaac. Se eu estiver confundindo, alguém me corrige aqui. E a Bíblia vai dizer assim: olha, ela tinha um irmão. Eu lembro de uma mensagem que eu ministrei aqui há uns 5, 6 anos atrás sobre o irmão da noiva. Ele mora na mesma casa que a noiva. Quando Eliezer chega, ele dá presentes para ela e para o irmão dela. Então o irmão da noiva, ele mora na casa da noiva, ele é abençoado junto com a noiva, ele simplesmente desfruta de tudo que a noiva está desfrutando enquanto está na casa dele. Porém, na hora que o Eliezer vai embora, ele só leva a noiva. Então cuidado, porque de repente você é o irmão da noiva achando que é noiva. Você mora na igreja, você recebe as bênçãos junto com a noiva, você desfruta de tudo junto com a noiva, mas na hora que Eliezer, o Espírito Santo sair, ele leva só a noiva, o irmão da noiva fica. Então não seja o irmão da noiva, seja a noiva. Amém? Não seja aquele que está na igreja, mas não faz parte do corpo de Cristo, porque isso é normal. Jesus fala sobre pessoas que estão pregando, fazendo milagres, operando milagres, maravilhas, expulsando demônios. Jesus falou: eu nunca te conheci, porque não era noiva, era um agregado. Então o Senhor vai dizer: agora guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aqui não fala de salvação, fala de galardão. Está dizendo para que ninguém roube aquilo que você levou anos para construir, para que o diabo não arranque de sua mão aquilo que você batalhou tanto para ter. Guarda isso. Aquilo que Jesus está lhe concedendo, guarda com carinho, com cuidado, com atenção. O arrebatamento não será uma surpresa para a noiva, porque a noiva está desejosa pelo arrebatamento. Na própria casa de Labão e Rebeca, quando chega a hora de Eliezer ir embora, a Bíblia diz que Labão começa a pedir para ele não ir. Diz: não, fica mais uns 10 dias, fica mais um pouco, porque Labão estava apegado à casa. Mas quando eles vão perguntar para Rebeca, ela diz: não, eu vou com vocês, eu estou indo. Tchau família, minha missão é ir com ele. Então a noiva, ela está ansiosa para ir conhecer o noivo. A noiva, ela não fica apegada à casa. A noiva não pede para o noivo adiar o casamento. Não, a noiva está ansiosa pelo casamento. Então, se você está numa condição que você está na igreja, mas você não tem ansiedade pelo arrebatamento, você está na igreja, mas você ignora que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, você não é noivo, você é só um irmão da noiva, pedindo para o Espírito Santo adiar o casamento.
Não aguenta aí mais uns 10 dias, fica aqui mais um pouquinho para a gente fazer festa, para a gente fazer um churrasco, para a gente fazer isso. E ele está dizendo, não, amanhã eu vou, quem estiver pronto vai. E a noiva se apresenta e diz, eu vou, pai, eu vou, meu irmão, eu estou indo porque eu quero conhecer meu noivo. Essa é a expectativa do Senhor em relação à igreja, que a igreja esteja ansiosa pelo arrebatamento, ansiosa para conhecer o noivo. Amém? Aleluia. Versículo 12 de Apocalipse 3, o último versículo. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então nós temos aqui algumas promessas, são pelo menos 4. Primeiro, a coluna é sinônimo de firmeza, é sinônimo de estabilidade, é garantia. A coluna ela é firme, quando ela é colocada no lugar é para não ser tirada. Quando Jesus está dizendo assim, ó, quem venceu, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, ele está dizendo assim, a salvação que eu estou te dando, ninguém vai tomar de você. A salvação que eu estou te dando é sua, está garantida, é para sempre. Você tem a sua salvação firme, garantida. Sua salvação não é instável, não pode ser destruída, não. Ela está firmada em Cristo. É a primeira garantia para o crente fiel. Sua salvação, ela está firme, ela é incondicional, ela já está cravada na cruz. Ela não vai ser tomada de você. Segundo, o nome de Deus. A segunda promessa é: lhe darei e colocarei sobre ele o nome do meu Deus. O nome do Senhor aqui é o selo do Espírito Santo, é o nome do Senhor como propriedade do Senhor. Você está dizendo, eu coloco sobre você o selo de propriedade, você pertence a Deus. E pastor, o que muda com isso? Muda porque quem é de Deus, o diabo não toca. Então o Senhor está dizendo, primeiro, eu garanto sua salvação. Segundo, eu lhe selo como propriedade de Deus. Eu lhe selo, eu lhe carimbo, eu lhe marco. Isso aqui hoje na nossa cultura a gente vê isso acontecer apenas com os cavalos, né? Que o dono vai lá e marca na coxa dele o símbolo da fazenda para garantir a quem aquele cavalo pertence. Então o Senhor está dizendo assim, olha, eu te farei propriedade do Senhor. Segundo, o nome da cidade. Esse aqui é o passaporte que nos identifica como cidadão do céu. Você deixa de ser cidadão da terra. Você passa a ser o embaixador do céu. A sua casa é um pedaço do céu, a tua família é morada de Deus, é tudo que envolve você. As pessoas chegarão perto de você, elas sentirão a atmosfera do céu. E a última promessa é o novo nome de Jesus. Ele diz, eu colocarei sobre vocês também o meu novo nome. Olha que coisa linda, a Bíblia vai prometer lá em Apocalipse 22, 3 e 4, que o Senhor vai cravar o novo nome dele na gente. Ele vai gravar, ele nos dá um novo nome, a gente já leu isso aqui lá atrás, dentre as cartas, e ele também grava o nome dele na gente, mais uma vez nos selando como propriedade deles, como intocável. O diabo olha e vê o nome de Jesus, e ele diz, eu não posso tocar. Ele vem para te destruir, mas quando ele olha para você, ele vê o selo de Cristo, ele vê o carimbo da casa paterna. E quem tem a marca de Cristo, quem tem a marca da salvação, a marca da promessa, o diabo não tem poder de tocar, não tem poder de destruir. Amém? Então, queridos, você é propriedade de Jesus, você é propriedade do céu, e precisa tomar posse disso, precisa tomar posse dessa promessa. O que eu aprendo com a igreja de Filadélfia? Primeira coisa, é uma igreja muito simples, muito pequena, muito pobre. É uma igreja que, mesmo os irmãos, eles não eram o pessoal os mais fortes, os mais ágeis, não, porque diz que eles tinham pouca força. Mas eles não negavam o nome de Jesus. Minha esposa está pondo minhas páginas mais uma vez aí, queridos. Se inscreve lá no YouTube, tá bom? Entra lá no YouTube, entra lá na minha página aqui no Face, essa que eu estou transmitindo, curte aí. Tem muita coisa boa para você aí ser abençoado. Muitas ministrações aí para você virar um mês assistindo e sendo abençoado. Aquela igreja era uma igreja simples, pobre, fraca, mas era uma igreja fiel. Sabe? Não ofereça seus serviços a Deus se você não estiver disposto a oferecer seu coração. Não ofereça seu serviço ao Senhor se você não estiver disposto a entregar seu coração. O seu serviço será aceito se você conseguir entregar seu coração. Se você não consegue entregar seu coração, não faz sentido você oferecer seu serviço. Amém? Então ofereça seu serviço,
apenas quando você estiver disposto a entregar seu coração. Porque o Senhor não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. Pastor, então eu não preciso trabalhar? Sim, Efésios 2:10 diz que as boas obras foram criadas para mim. As boas obras foram criadas para os santos. Então o Senhor tem expectativa sim, que trabalhemos com Ele, mas depois de eu me entregar a Ele. Amém? Porque Ele precisa que eu entregue meu coração para Ele. Ele não quer que eu entregue um serviço seco, um serviço vão, um serviço que não represente a minha alma. Mas eu preciso entregar meu coração ao Senhor. E aqui eu não falo de entregar o coração a Jesus, é aceitar Jesus e virar crente. Não, irmão, entregar o coração. Tem muito crente que nunca entregou o coração dele para Jesus. Tem muita gente que está na igreja há 50 anos, mas o coração dele não é de Cristo. Ele não pertence a Jesus, ele não deixa Jesus dominar a sua vida, ele não se entrega por inteiro, ele não coloca o coração dele naquilo que ele faz as coisas de má vontade. Mas quando você entrega o seu coração para Jesus primeiro, quando você se entrega para Ele, você pode ter pouca força, sua produção pode ser muito pequena, mas o Senhor vai olhar a tua lealdade, a tua fidelidade, e Ele vai entender que você fez o seu melhor, porque esse é o segredo. O Senhor Ele dá lá na parábola dos talentos, que a gente fala parábola dos 10 talentos, na verdade não existe essa contagem de 10 ali. Ele entrega 1 para um, 2 para outro, 5 para outro, isso dá 8. Como 2 deles dobram, então a de 5 e mais 2 dobra, acrescenta 7, 8 por 7, 15. Então passa direto, não tem a parábola dos 10 talentos, que a gente fica na expectativa. Mas na parábola dos talentos, Jesus ele mostra isso. Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. O que recebeu 5 granjeou mais 5, recebe 2, granjeia mais 2. E Jesus ele dá a mesma promessa que ele dá para o de 5, ele dá para o de 2. Por quê? A expectativa de Deus não é que você produza igual ao seu irmão, mas que você dê o seu melhor na sua capacidade. Pastor, minha capacidade só conseguir produzir mais 2. Se isso foi o seu melhor, Jesus diz: entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, eu te coloco no muito. Então a fidelidade não se trata do quanto você faz, mas do quanto você está empenhado naquilo que você faz. É por isso que o seu coração deve sobrepujar o seu serviço. Não simplesmente não ofereça serviço sem oferecer o coração. Você precisa oferecer o seu coração para Jesus. Ele está interessado no seu coração. Ele quer que você fique firme em seu coração, porque isso é o que vai gerar galardão para você. O quanto você amou aquilo que você fazia e o Deus para quem você fazia, e não simplesmente o quanto você fez. Coríntios 13 vai falar sobre isso. É possível queimar meu corpo, dar meus bens aos pobres. E aí Paulo fecha dizendo assim: olha, se eu fizer tudo isso e não tiver amor, de nada vale. Porque a gente entrou no ano político, e ano político ele é fantástico, porque as pessoas oferecem coisas sem oferecer o coração. Elas fazem coisas por interesse. Então a política é a prova de que é possível dar um serviço sem dar o coração. É possível fazer algo por alguém sem me importar com essa pessoa. Só que isso atrai a ira de Deus. Isso deixa Deus irado, isso provoca Deus. Amém? Então não faça coisas sem se importar. Essa igreja tinha pouca força, mas ela era fiel num pouquinho de força que ela tinha. Se entregue. Se entregue. Se você quer receber todas essas promessas, quer receber, tomar posse de tudo que foi prometido na carta da igreja de Filadélfia, se entregue, se jogue, e eu tenho certeza que será bênção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe, que Ele te mantenha debaixo de toda sorte de bênção. Amanhã, 19 horas, nós temos culto aqui na página Reina Glória de Conquista. Eu vou estar ministrando uma palavra ao seu coração sobre respeitarmos os processos. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você aqui amanhã à noite. Amém? Você que está longe, assista pela nossa página Reina Glória de Conquista no Facebook. Curte aí nossa página. Minha esposa colocou minhas páginas aqui agora há pouco do YouTube e do Facebook. Entra lá, curte, se inscreve, ativa o sininho, que tem muita coisa boa lá. Começa a desfrutar de tudo que tem. Amém? Deus te abençoe. Sábado que vem, 17 horas, carta à igreja de Laodiceia. Meu irmão, sábado que vem você vem com escudo, veste uma roupa blindada aí, porque vai ser tiro para todo lado. Carta de Laodiceia não tem elogio, é só pancada. Então, vem preparado, vem com roupa reforçada aí, bota o capacete, escudo, tudo que você puder para se proteger, porque vem pancada no próximo sábado, 17 horas. Te espero aqui, fica na paz do Senhor Jesus.